Salve, salve, viajantes e náufragos do Filosofia de Boteco. Depois de afiarmos nossa navalha com Guilherme de Ockham, tendo cortado entidades supérfluas, chegamos agora ao ponto em que talvez seja melhor não cortar nada, nem afirmar, nem negar, tão somente suspender. Hoje, o nosso convidado espiritual é uma figura quase mítica, envolto em uma névoa histórica. Piro de Elis, fundador do pironismo, que é a forma mais radical do ceticismo antigo. Nós não temos obras diretas dele, nada escreveu, seguindo um exemplo socrático, mas a sua doutrina foi preservada por discípulos como Timon de Fliunte e, sobretudo, por Sexto Empírico, o médico e cético do século II depois de Cristo, porque é ali que estão nossa principal fonte, o nosso panorama, a nossa base sobre o nosso pensador. Ora, imagine que você está num pórtico pintado, né? Aquele portão que adorna a entrada da cidade, o sol poente, o cheiro de oliveiras e resinas. Eu sirvo somente água fresca, porque Piro nos ensina que nem mesmo o vinho dá certeza que devemos beber com avidez. Piro foi pintor antes de filósofo, discípulo de Brizon e depois de Anaxarco, que acompanhou Alexandre Magno até a Índia. Reza a lenda que o encontro com gimnosofistas indianos, as cestas que viviam em indiferença radical, aprofundou a sua dúvida. Depois de retornar à Grécia, fundou uma escola que não dogmatizava nada, nem mesmo o ceticismo. Seu lema era a epoché, a suspensão do juízo, seguido da ataraxia, a imperturbabilidade da alma. O pironismo não é um niilismo que afirma que nada existe ou que nada pode ser conhecido. Isso já seria um dogma. Piro rejeita tanto o dogmatismo acadêmico, que afirma conhecer, quanto o dogmatismo negativo, que afirma não conhecer. Ele propõe uma via terapêutica. Diante de qualquer afirmação, encontramos argumentos equipolentes, de força igual em sentido contrário. O resultado natural é a epoché. Não afirmo e nem nego. E, surpreendentemente, disso surge a ataraxia. Como segundo a anedota, o porco continua tranquilo no navio em tempestade enquanto os passageiros entram em pânico. Sexto Empírico, que sistematizou os argumentos de Piro em tropos, modos, para produzir a suspensão do juízo. Os mais famosos são os 10 tropos de Enésimo, que é um sucessor de Piro. O primeiro é a diversidade entre animais. O que é alimento para um é veneno para outro. O segundo diz que as diferenças entre os humanos, costumes, leis e crenças variam radicalmente. O terceiro famoso é a diversidade dos sentidos. O mesmo vinho parece doce à língua e amargo ao olfato. O quarto diz as circunstâncias, saúde, doença, sono e vigília alteram a nossa percepção. O quinto mandamento, por assim dizer, diz de posições, de distâncias e lugares. A torre quadrada parece redonda de longe. Também diz no sexto mandamento misturas. Nada é percebido puro, sempre com ar, luz, umidade. No sétimo tropo diz sobre quantidades e composições. O pó de chifre parece branco em pequena quantidade, preto em grande quantidade. No oitavo, ele argumenta sobre a relatividade. Tudo relativo a algo. O quente só existe em relação ao frio. No nono tropo, ele sistematiza a frequência do encontro. O raro impressiona muito mais do que o habitual. E o último diz sobre modos de vidas, costumes, leis, crenças míticas e dogmas filosóficos. Tudo isso varia culturalmente. Posteriormente a isso, vieram 5 tropos, 5 modos que foi estruturado por Agripa, que diz sobre discrepância entre opiniões, regresso ao infinito nas provas, relatividade, hipótese arbitrária e circularidade.
Tudo isso para mostrar o quê? Nada pode ser afirmado categoricamente, nem mesmo que nada pode ser afirmado. Isso sem cair no dogmatismo negativo que Piro evita. Mas como viver sem crenças? Como viver esta vida de epoqué, de suspensão do juízo? Piro responde, seguindo a phaenomena, a aparência. Comemos quando sentimos fome, respeitamos leis por costume, praticamos medicina por experiência, sem afirmar que as coisas são em si assim o assado. A famosa anedota é Piro, vendo um precipício, não cai porque seu corpo naturalmente se afasta. Não precisa de dogma para agir. Outra é, ao ser atacado por um cão, justifique-se dizendo que é difícil despir completamente o homem. O pironismo é, portanto, uma atitude prática. Dúvida radical como terapia contra a perturbação causada pelos dogmas. Contra os estoicos que afirmam viver segundo a natureza, contra os epicuristas que afirmam o prazer como bem, Piro diz: não sabemos o que é o bem ou o mal em si. E, paradoxalmente, esta admissão nos traz tranquilidade. É importante distinguir o ceticismo da Academia Média e Nova, porque esses usavam a dúvida como arma dialética contra os estoicos, mas acabaram formulando o provável como critério. Piro rejeita qualquer critério, até o provável é dogma. Sexto empírico resume: o cético não vive em suspensão total, né, que é a praxia. Ele segue 4 diretrizes: naturezas, sentimento, leis e costumes e artes técnicas. Na contemporaneidade, né, na nossa época, do século XXI, pironismo ressoa mais que nunca. Nos tempos de fake news, polarização dogmática, guerras culturais, a Epoqué oferece uma pausa respiratória. Neurociência demonstra e mostra que a certeza excessiva ativa circuitos de ameaça. A abertura cética reduz a ansiedade. O pironismo influenciou Michel de Montaigne, influenciou David Hume. Sua dúvida sobre a causalidade é pirônica. Wittgenstein, uma investigação sem tese. Na psicoterapia, técnicas de mindfulness ecoam a aceitação da aparência sem julgamento dogmático. E se você quer levantar críticas a Piro, é claro, o ceticismo radical pode levar a um quietismo político ou uma indiferença ética. Mas Piro poderia responder: a atraxia não é apatia, é liberdade de perturbação que permite uma ação serena. E contra o relativismo pós-moderno que afirma que tudo é construção social, Piro seria ainda mais radical. Nem isso podemos afirmar categoricamente, dando um soco em toda a agenda globalista que vige atualmente. Então, chegamos ao término dessa suspensão de juízo. Piro não nos traz resposta, mas uma leveza. Talvez não sabemos nada com certeza. E quem sabe nisso resida a paz. Com Piro, encerramos esse episódio único, no qual eu não trouxe nenhuma verdade, nenhuma posição, nenhuma afirmação como dos outros. Eu apenas expus algumas propostas para uma vida mais tranquila. Espero vocês e até a próxima com esse silêncio pirônico.